sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais uma resenha top. A convidada de hoje é a Daiane, que vocês já conhecem, eu espero que conheçam. Se não conhecem, o link está na descrição do vídeo que a gente gravou com ela. Ela é do coletivo da Atleticaníssimas. E bora falar sobre o Atlético Paranaense, que está aí na final da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo, né? Não teria como estar melhor depois de um jogo como o de ontem, né? Dessa quarta-feira aí, o segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, né? O poderoso Flamengo. Acho que a gente vai falar disso aí mais para frente. Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Voltando aí no canal. Obrigada pelo convite e bora lá. A gente que agradece aí você ter topado. E galera, já se inscreva aí então no nosso canal, deixa o like, compartilha aí com todo mundo e siga ela também, que o link vai estar na descrição. E bora começar aí com o Atlético Paranaense, que causou o maior tremor aí nos últimos tempos no Flamengo. Hoje, o que saiu de merda que estava escondida naquele Flamengão é incrível, muita coisa aconteceu, mas bora começar a falar do primeiro jogo, né? Foi 2-2 lá na Arena da Baixada, que para muitos até ficou meio complicado, né? Com aquele pênalti no final do jogo, foi pênalti, não foi pênalti, jogou a pressão um pouco para cima do Atlético, que teria que decidir em casa, mas o Atlético lidou bem, né? Querendo que tomou o primeiro gol lá com o Thiago Maia, conseguiu a virada. Infelizmente, aquele empate no final deu uma destabilizada, era o que a gente achava, né? Mas você, Daiane, como torcedora, como viu esse primeiro jogo? Bom, primeiro que eu vi em loco, né? Eu estava lá na Arena da Baixada, uma das 9.000 torcedoras e torcedores que estava lá. E, assim, a gente ficou muito bravo, né? O que a gente mais ficou foi bravo, principalmente no final do jogo, mas não só no final, também durante o jogo. O juiz era totalmente parcial para o lado do Flamengo, né? Então, faltas que aconteciam iguais, ele não dava falta quando era pra gente, né, a favor da gente, era sempre a favor do Flamengo, e às vezes eram lances muito parecidos, né, quase que iguais, então eu achei que não teve essa paridade no jogo aqui na Arena da Baixada, né, e assim, mas já naquele jogo surpreendeu, né, porque eu lembro que eu até fiz um comentário no Twitter, né, pelo menos a gente cansou o time deles, isso a gente cansou, né, então essa formação aí de 3 zagueiros, que eu sou um pouco crítica, não gosto muito, mas para jogar com o Flamengo, é necessária uma formação de 3 zagueiros, né? Um time tão ofensivo quanto o Flamengo precisa aí dessa formação. Então, no primeiro jogo, a gente já se surpreendeu positivamente, apesar do 2-2, né? Porque todo mundo, né? A grande mídia, todo mundo estava esperando que o Atlético levasse uma sacolada, né? Se não na Arena da Baixada, que ia levar no Maracanã, e aí a história foi totalmente ao contrário. E assim, tipo, peraí, Otávio, rapidão. Porque, que nem hoje, no caso, ainda mais matemática, qualquer time que joga contra o Flamengo é favorito, seja pelas questões do futebol que joga, pela mídia em si, enfim. E o Flamengo entrou como favorito para esse confronto contra o Atlético Paranaense. E depois desse primeiro jogo, a sensação que eu também tive vendo de fora, né, tipo, não torço para nenhum dos dois times, era que, tipo, cara, dá para ganhar e dá para classificar de novo, como já aconteceu em 2019. E vocês também tiveram essa sensação durante e após o jogo? Tipo assim, não é esse bicho de 7 cabeças todo, bicho de 7 cabeças todo não, e tipo, dá pra gente enfrentar e vencer de novo. Eu não diria menosprezar, mas tem meio que um salto alto em relação a isso, né? Com certeza. Quando eles fizeram o primeiro gol, a gente já ficou, putz, né? Vamos tomar aquela sacolada que todo mundo tá falando que nós vamos tomar. Mas aquele fundinho ainda tinha aquela esperança, porque a gente sabe que o Atlético é um jogando no Campeonato Brasileiro e é outro jogando Copas, né? Tanto é que tá aí na final das duas. Mas então a gente tinha aquela ponta de esperança que o time iria bem, por ser esse time que tá se mostrando cada vez mais copeiro. E aí, quando o Flamengo fez o primeiro gol, a gente ficou meio assim, mas aí quando o Atlético conseguiu se recompor, virou, né? Conseguiu virar o jogo aí só naquele finalzinho ali infeliz que tomou o empate, a gente percebeu que dava, né? Que esse time conseguia jogar com o time do Flamengo. Né? A gente contou com a sorte também do primeiro jogo não ter Bruno Henrique, mas no segundo jogo, Pedro Henrique não deixou ele jogar, né? Botou no bolso ali, Bruno Henrique não conseguiu jogar. As bolas que ele chutou, o Santos pegou, então, né, a gente estava ali com uma defesa muito sólida, uma linha de 5 daí, né? Porque o Atlético ficou praticamente o tempo inteiro no seu campo de defesa, né? Mas ainda falando, né, desse primeiro jogo, a gente lembrou muito contra o Grêmio, né? A semifinal de 2019 contra o Grêmio. A gente tomou 2-0 lá em Porto Alegre, né? Contra um Grêmio do próprio Renato Gaúcho. E aí era inimaginável que a gente conseguisse fazer
pelo menos 2 para ir para os pênaltis, e foi isso que aconteceu. Então a gente já tem aí uma remontada na nossa história, que a gente sabe que é possível, né? Então, mas é sempre assim, a gente costuma dizer que se não for sofrido, não é o Atlético. Então, a gente sabia que não ia ser fácil, que ia ser com dor e sofrimento, mas que poderia vir sim. A gente tinha, muitas pessoas estavam muito confiantes, sim. E a gente chegou até a comentar no Twitter do Bola, quando rolou a substituição, né, do Paulo Autuori para a chegada do Valentim, né? Pô, o Autuori deu uma cara boa, né? Tinha eliminado o Santos, que eu vi mais a fundo, porque acho que você lembra que eu torço pro Santos, então foi um jogo que eu acompanhei, e do nada ele vem o Alberto Valentim, que, igual eu comentei com o Bruno, veio cheio de problema do último trabalho no Cuiabá, encaixou do mesmo jeito, parece que foi ontem, pelo menos, né? Já puxando um pouquinho pro jogo de ontem. O Flamengo não levou muito risco, assim. Eu até comentei no outro vídeo que a gente gravou antes com o Thiago, do Ludopídio, que ele que torce para o Galo, né? Que agora vai iria enfrentar o Flamengo nas nossas contas, né? Agora vai enfrentar o seu Atlético Paranaense. Que após o segundo gol, parecia que ninguém se conhecia mais ali do time do Flamengo. Parecia que era todo mundo inimigo. Ninguém toca para ninguém. Vamos se resolver aqui. O lance mais escancarado para mim é quando o Felipe Luiz sai do jogo. A conversa que ele tem com o Renato Gaúcho ali no cantinho, dá para ver que ele fala meio que, cara, a gente tá totalmente equivocado. A gente não vai conseguir fazer o gol. E aí o Zé Ivaldo faz um gol no contra-ataque para selar. Para você, aonde que você pode cravar assim que o Alberto Valentim deu esse nó tático no Renato Gaúcho? Na verdade, é assim, você disse sobre ele se encaixar muito bem, né? Mas agora que ele tá sendo amado, tá? Pra falar bem a verdade. Eu fui uma das pessoas que gostei da vinda dele, né? Eu sou bem carente de ídolos, né? Então, quando ídolos voltam, eu fico super feliz. Então, mas eu fui uma das poucas. A maioria, não acredito, tal, tirista e tal. E daí começou a perder no brasileiro, né? Só perde no brasileiro. E aí ninguém mais estava curtindo ele. E na verdade o Paulo Autuori, quando ele veio para o Atlético, ele já disse que não queria mais ficar à beira do gramado, né? Então foi tentando Portuga e não deu. E aí agora veio o Valentim. Na nossa cabeça, o que a gente pensa, né? O Paulo Autuori segue como diretor técnico e é ele quem manda. E o Alberto Valentim, ele precisa ganhar o vestiário. Ponto. Se isso acontecer, eu acredito que o Atlético consegue ir mais longe ainda. E eu acredito que ontem, né, tanto no jogo aqui na Arena quanto ontem no jogo lá no Maracanã, foi o que aconteceu. Né? O Alberto Valentim ganhou o vestiário, e a hora que você ganha o vestiário, você ganha a tua equipe, né? Então, esse nó tático que a gente, né, tem falado é principalmente ataca com uma formação e defende com outra, né? E quando defende com cinco, uma linha de 5, que é praticamente impossível de você furar, né? Numa linha ali com o Thiago Heleno, com o Pedro Henrique, com o Nico Hernandes e nas pontas Abner e Marcinho, foi praticamente impossível. Praticamente não, né? Foi impossível, tanto é que o Flamengo não fez gol ontem. Então, o nó tático que a gente vê é esse, é jogar no contra-ataque, né? É jogar com linhas de 5, tentando segurar o que puder e ter um bom goleiro, né? Porque de nada adiantaria se a gente não tivesse o Santos ontem para salvar aí diversas bolas. O Santos e o travessão, né? Que teve uma bola no travessão lá que assustou a gente. E para você, Brunão? Não, então, e uma coisa interessante também é que, assim, dos títulos recentes do Atlético Paranaense, né, seja a Copa do Brasil e a Sul-Americana que ganhou, e agora tá na final das duas também no mesmo ano, que é, tipo, incrível, assim, o time teve ótimos jogadores, jogadores destaques do time, e meio que hoje no elenco você não vê mais um jogador assim que você fala, putz, esse é o destaque do time e tal. Tem um elenco muito bom e tem jogadores remanescentes dessa equipe. Por exemplo, o Santos, o Thiago Heleno, o Nicão, que, nossa, comeu a bola. Pô, isso que eu ia ontem, falar, o jogou Nicão demais. tava abençoado. Então, assim, Nicão tava abençoado. Tem jogado. Essa própria espinha, né, que o pessoal fala, né, essa própria espinha do time, ela já está calejada dos títulos anteriores. Então, vem forte também, mas o que você acha desse time em relação aos anteriores, que, por exemplo, não tinha o Bruno Guimarães, o Renan Lodge, quando foi campeão da Sul-Americana, tinha o Rafael Veiga, que estava jogando muito bem, o Rony jogando muito bem, não tinha, assim, uns jogadores específicos e talvez, acho que hoje o Nicão é esse cara? Hoje esse cara é o Nicão e o Terans, né? O Terans, por mais que faz pouco tempo que tá aí, bola, exato, ele é uma referência no time, uma referência para a torcida, né? Então, eu ainda achei que nos 2 jogos ele não conseguiu produzir muito, mas é claro, porque muito marcado, né? Então, mas o Nicão é unanimidade, né? Eu acho que não tem quem possa falar mal do Nicão.
O contrato dele acaba agora no final do ano, não tá com solução ainda, mas provavelmente ele não fica, né? O que é uma pena, então... Ouvi falar até que pode parar no meu Santos. Não sei. Segundo informações internas aí, só para fora. Então, a gente vai ter que aguardar aí o final do ano, né? Mas essa diferença, talvez, né? Naqueles outros times, 2018, 2019, né? Tinha ali outros medalhões, né? O Bruno Guimarães, a gente chamava de cristal, na verdade, né? O cristal que foi lapidado para poder brilhar lá fora. Mas ele brilhou aqui também. E hoje a gente não tem, assim, para dizer... porque o meio, né, o Bruno Guimarães como volante, como segundo volante ali, ia muito bem. E aí hoje a gente não tem tanto essa referência em si, né? A nossa referência fica com Terans e Nicão. Só que, por exemplo, o Cittadini não vem bem faz um tempão. O último jogo que eu falo assim, não, ele jogou tudo e tal, foi contra o Inter, na final da Copa do Brasil, que ele marcou o primeiro gol, né, na final. E aí, contra o Flamengo, no primeiro jogo lá na Arena, ele comeu a bola. Então, assim, ele foi muito bem também. Então, talvez é um cara aí que ficou um pouco esquecido, né, nessa lista de jogadores que estavam lá também, mas que foi importante agora. Não estava indo bem, mas foi importante agora, e isso que importa também, né? E o Terans também, se eu não me engano, é o mesmo que não deu certo no Atlético Mineiro, não é? Esse mesmo. E então, nesse caso agora, eu só queria tirar essa dúvida, porque o Atlético tem essa sorte, né? De pegar jogador que não deu certo em alguns times e no Atlético jogar muito. Você fala do Léo Cittadini, eu vi bastante, já vi muitos torcedores do Atlético Paranaense falar isso também. Mas pro torcedor santista, ele, graças a Deus que ele saiu do Santos. E aí tem o Renato Kaiser também, quando, se eu não me engano, ficou muitos times ali tentando contratar ele. E a maioria comemorou de o time não conseguir contratar, e o Atlético deu certo com ele. Então, você acha que também rola isso, essa pequena parcela de sorte? Não é sorte. Nada no Atlético é sorte. Tudo no Atlético é planejamento. E eu vou dizer por quê. Como o Atlético não barganha, ele não passa daquele teto que ele tem, ele vai perder negociações, né? Então, se aquele time, se diz aí um Santos, um Palmeiras, um Corinthians, quiser o jogador, os caras vão botar dinheiro. E o Atlético não vai. Então, o cara vem pro Atlético se ele aceitar, né, receber aquilo que é o teto do Atlético. Então, não é sorte, é planejamento, né? Então, você se planeja para recuperar aquele cara. E aí você tem um planejamento de um CT, de uma comissão, de tudo que está à disposição do cara para ele vir e se recuperar. Lembra da foto do Nicão quando ele chegou aqui no Atlético? Ele estava muito grande, ele estava lento, ele estava tudo. Olha como ele está hoje. Então, sim, o Atlético tem sim essa pecha de recuperar jogadores. Eu acredito que tem isso, mas não é sorte, é planejamento. E assim, como além do Nicão que a gente falou como grande destaque, assim, principalmente desse último jogo, tem algum outro jogador que você destaca que tenha assim, aparecido mais ou na sua opinião tenha se destacado mais do que os outros nesses dois jogos em específico? No primeiro jogo, né, na minha opinião, tinha sido aí o Cittadini e o Nicão, e nesse segundo jogo, o Nicão e o Santos, né? E, claro, vou botar ali a minha defesa também, né? Que o Thiago Heleno sempre tem que estar nessa também, né? O Thiago Heleno faz tudo sempre, e até que no primeiro jogo ele não apareceu tanto, porque como ele estava pendurado, o medo era que ele não jogasse esse segundo jogo, né? Então o Pedro Henrique foi muito bem também, até marcou gol de cabeça no primeiro jogo. Então no primeiro jogo, Pedro Henrique, Cittadini, Nicão, e no segundo, Nicão, Santos e Thiago Heleno. minhas opiniões aí de quem... E nesse jogo, teve dois lances assim que pro atleticano eu acho que deu aquela gelada, né? Foi o pênalti do Thiago Heleno que ele marcou e depois voltou atrás, que para mim também não foi pênalti. Não foi. E o momento que já estava bem organizado, mas eu acho que o Flamengo deu a vida ali, aqueles 5 minutos que ele falou, cara, se a gente fizer pelo menos o 2-1 aqui, porque tava 2-1 ainda, né? 2-0, quer dizer, a gente pode conseguir alguma coisa. E o Alberto tira o Marcinho, coloca o Kelvin já é expulso com menos de um minuto. Para vocês, assim, como que foi esses dois lances, assim? Putz, desde o começo já vamos se ferrar com o pênalti, aí quando o cara entra, já é expulso, já você pensa, puta merda, é para os caras fazer alguma coisa. Vou te falar que, na verdade, para mim, todos os minutos desse jogo, né, todos os 90 mais os 12 de acréscimo aí, os 15 de acréscimo, né, 10 no primeiro, 5 no segundo, foi nervosismo, a gente até, segurava e batia nas coisas desde o primeiro minuto. Claro que esses dois lances que você citou, claro que foram aí, a gente quase desmaiou no chão, né, mas do Thiago Heleno, tava muito na cara que não era, né, então se o VAR não chamasse, daí você pode saber que tem uma treta aí com
com a arbitragem, porque não era possível, né? Foi muito claro que não foi, a TV falou, todo mundo viu. E aí o lance do Kelvin, né? Coitado do Kelvin, muito afoito e tal, a gente gosta muito dele. É um cara que dá muita assistência, né? A gente chama ele de garçom aqui, tem um monte de montagem com ele, assim, só servindo, né, a galera. Então, é um lateral que a gente gosta, foi um pouco, assim como o Lucas Fasson, que fez aquele pênalti lá, né, no primeiro jogo, no 51, ele também foi um pouco, né, juvenil, né, como a gente fala aqui, foi juvena e não, e acabou cometendo aquela falta ali, que foi até, não precisava, né, daquilo. Mas assim, Kelvin, a gente é bem protegido nosso, não é alguém que a gente vai falar assim, porra, né, não joga mais por isso, não. Kelvin é nosso protegido, inclusive, para mim, jogaria como titular no lugar do Marcinho. Que o Flamengo era favorito para o jogo e tudo mais. Você acha que, pelo fato do Flamengo já ter esse favoritismo, quando começa os jogos, seja o da ida ou da volta, e ele vê que a equipe, no caso o Atlético, bate de frente, não se intimida, joga meio que de igual para igual, ou no caso, aqui consegue uma virada e lá já sai ganhando, você acha que isso também acaba ajudando muito mais o time do Atlético no sentido de desestabilizar o time do Flamengo? Por exemplo, por ser uma equipe que todo mundo acha que vai ganhar a qualquer momento, não está tendo essa facilidade e, muito pelo contrário, está tendo uma dificuldade que não achava que ia ter e colocando tudo em risco, tipo, no caso, o campeonato em risco. Eu sempre digo assim que eu prefiro quando o Atlético justamente não é o favorito, né? Porque essa pressão de ser o favorito realmente prejudica, né? Eu não acho, por exemplo, que nós somos favoritos em relação ao Bragantino na final da Sula, em relação a futebol, né? O que está sendo produzido em campo. Porém, em questão de camisa, é óbvio que a gente tem ali, né, esse favoritismo, né? A camisa pesa em algum momento e esse é o momento. Mas, por exemplo, do Flamengo, é óbvio, né? Toda a mídia estava voltada para o Flamengo, era o jogo do Flamengo, não o jogo do Flamengo com o Atlético. Então, isso sempre fica muito evidente em qualquer mídia que você veja, né? A não ser as aqui do Paraná, que até tentam, né, trazer isso um pouco mais para o lado do Atlético. Mas então, você já é o favorito, né? Por inúmeras questões. Um time que gasta para comprar, gasta para, né, não vende tão bem, mas gasta para comprar jogador. E aí toma essa pressão que não esperava. Né? Então, se o Renato Gaúcho estudou o Atlético que joga brasileiro, já começou que ele estudou errado. Né? Então, já tem isso também. E aí você surpreende, né? Foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez aqui, mas principalmente o que a gente fez lá. Né? Quando a gente surpreendeu aí o Flamengo, que acho que o Otávio falou, né? Ficou bagunçado, os caras não sabiam o que estavam fazendo em campo, e é isso aí que a gente chama de nó tático, né? Então, aí outra coisa, eles têm a pressão da torcida lá, né? A torcida, ela é ou 8 ou 80. Ou ela vai te ajudar, ela vai te empurrar, ou no momento como esse, que você tá perdendo de 2-0, ela vai te criticar, ela vai xingar. Não tinha gente xingando lá o Renato Gaúcho, xingando o Gabigol. No primeiro tempo eles estavam xingando já. Exato. E eu acho que o segundo gol ter sido um frango, eu acho que piorou mais ainda a situação. Exato. E a gente fez uma live com outro canal esses dias, e o canal 7-1, né? E o pessoal tava falando lá. Se o Atlético começar a ganhar ou começar a jogar melhor que o Flamengo e a torcida se voltar contra o Flamengo, a torcida é uma a mais para o Atlético, para o adversário, e não para si, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que dificilmente aconteceria na arena. Né? A gente vai ficar ali, vai reclamar depois, vai xingar, vai reclamar e tal. Mas na hora do jogo, pode perder 3-0. A torcida do Atlético é mais um, né? Diferentemente da torcida do Flamengo, na minha opinião. Hein? E mostra muito no final do jogo também. Pelo menos o Gabigol deu uma Libertadores para os caras, aí vai tomar cervejada na cara, os caras pegam a família do cara. Então, e eu acho que, eu sempre gosto de comentar isso, que o Flamengo ficou mal acostumado pelo Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus foi um ponto fora da curva na história do Flamengo. Porque tirando a passagem que ele teve, fazia muito tempo que o Flamengo não ganhava nada além de Campeonato Carioca. Então eles acham que todo mundo que vier agora, veio o Domenech primeiro, veio o Ceni, sei lá se passou algum antes de chegar o Renato. Mas eles cobram como se fosse o Jorge Jesus e, tipo, esquece que antes do Jorge Jesus era isso que eles conseguiam. Então acho que é difícil também para a cabeça do flamenguista. A gente também ficou mal acostumado aqui, quando foi bem 2018, bem 2019, daí 2020, tudo bem, veio a pandemia e tal. Mas o Atlético foi muito mal, então a gente também estava mal acostumado, né? Teve gente que, cara, eu não vou mais assistir o Atlético porque não aguentava mais.
Então, 2 aninhos ali que você vai bem, que você ganha título, esqueça. Então, já tá mal acostumado. Então, Sim. isso é muito claro, assim, né? Mas, enfim, diga lá. E puxando aí para a final aí, o Atlético Mineiro, que vai ser... só para lembrar a galera aí que se perdeu nos jogos, não lembra, o primeiro jogo foi 2-2 e ontem o Atlético venceu por 3-0 no Maracanã. E agora para a final, que vem um Atlético Mineiro que também goleou seu primeiro jogo, que foi um Fortaleza que todo mundo achou que ia dar uma apertadinha ali, né, pelo menos, e venceu também em casa, e é um time que joga parecido com o do Flamengo, é bem ofensivo, mas tem a vantagem, né, na minha opinião, assim, do Flamengo, que a meiuca ali se entende um pouco mais. Ontem mesmo era o Thiago Maia titular, aí no jogo de ontem ele tirou o Thiago Maia, botou o Diego, que é um cara que a torcida odeia, tem hashtag todo dia aí, fora Diego Ribas, e o time do Atlético ali naquela meiuca, que tem o Zarate, tem o Nacho, e o Jair, que está sendo muito bem lembrado e vem jogando muito bem junto com o Alan, é um meio campo que interage mais, né? Na sua opinião, vai ser um jogo mais difícil? Se os confrontos ali da partida, né, forem pelo meio de campo, o Atlético perde, né? O Atlético perde nesse entrosamento, e também teve algumas mudanças, né? Por exemplo, estava jogando Richard e Christian, e aí os 2 suspensos, né? Um porque foi expulso, o outro pelo terceiro cartão amarelo, e aí no primeiro jogo lá contra o Flamengo já jogou Eric e Cetadini, e foram bem, né? Então, faz falta também esse entrosamento. Foi bem, mas será que não foi pontual? Será que não foi, né, ir bem de forma pontual? Então, a gente fica receoso com isso, sim. Aí volta o Christian, né? Não volta o Richard, então o Richard não joga mais pelo Atlético, né? Teve aí um problema no jogo aí contra o Bahia, que ele saiu do estádio e sem avisar, enfim, né? Isso é o que o Atlético diz. E ele foi sorteado para o teste do doping, e aí teve que voltar, retornar, enfim, e algumas pessoas dizem que foi porque ele foi substituído, né? Ele tem a versão do atleta também, que não foi bem assim, mas o fato é que o Richard não joga mais. E o Richard vem sendo importante, né? Não é um jogador favorito para mim, eu acho que é quebrador de bola, mas estava sendo importante, né? Vocês lembram aí nos primeiros jogos que ele foi expulso de primeira, assim, porque por lances super perigosos, né? Por causa disso, ele é quebrador de bola. Então, mas a gente perdeu, porque ele estava entrosado, né? Por melhor ou pior que seja, ele estava entrosado. Então, se o Cetadini e o Eric forem bem, beleza. Agora, se não tiver ali, a gente vai perder muito no meio, sim. Né? E daí a gente vai ter ali um confronto muito direto de Thiago Heleno e Hulk, né? Que eu espero aí que o Thiago Heleno consiga vencer esse duelo aí. Mas eu acho que a maior complicação para o Atlético vai ser o meio mesmo. E para você, Brunão, como você vê essa final? Então, eu acho que vai ser muito um jogo de xadrez aí, porque o Valentim, ele soube armar muito bem o time nos 2 jogos, né? Soube jogar tanto em casa quanto fora. E da mesma maneira que o Flamengo, o Atlético Mineiro também é um time que vai para cima, um time que ataca muito. E esse contra-ataque do Atlético Paranaense está bem montado. A gente tem o Nicão em boa fase. Eu achei também que o jogo do Renato Kaiser ontem foi muito bom. Ele fez, se não me engano, ele sofreu o pênalti e deu o passe pro segundo gol, pro gol do Nicão. Então, assim, ele foi bem importante nessa de segurar a bola lá na frente. Então, por mais que a defesa do Atlético Mineiro também seja boa, mas deixa espaço, né? Então, eu acho que vai ficar um pouco nessa, assim. Eu acho que o Atlético Paranaense vai conseguir armar um esquema para tentar neutralizar o Atlético Mineiro, porque não tem como, se você vai jogar de igual para igual, de igual para igual, assim, atacar, que nem o Fortaleza fez, aí é bem difícil de você conseguir, tipo, alguma coisa muito boa, assim, positiva, né? Acho que foi a tática que o Vojvoda não fez lá, né? Que foi essa tática aí que o Roberto usou aqui. Sabe que tem alguma deficiência em relação a voltar para marcar, enfim, então fica lá atrás e aguarda um contra-ataque, e jogando no contra-ataque deu certo, né? A gente até ficou um pouco preocupado, porque no primeiro jogo também ele já tinha entrado com 3 zagueiros, daí todo mundo, porra, vai jogar com 3 zagueiros em casa, mas tinha que ser, o adversário exigia isso, né? Então eu acredito que o time será formado, as táticas serão aplicadas de acordo com o adversário, né? E não tá errado, o Atlético não tem que ter só um jeito de jogar, né? Então acho que é importante ter isso. Todos os times, né, é importante que eles tenham isso. Eu também acho que se jogar nesse contra-ataque funciona, porque foi a forma que o Abel Ferreira conseguiu matar eles na Libertadores. Se o Rony fosse o Rony do que jogou pelo Atlético Paranaense,
tivesse um pouquinho de sorte, calma ali na frente, o Palmeiras tinha feito muito mais do que só um gol, né? No Mineirão, porque o Atlético deu Deu muito espaço. muito espaço em questão de contra-ataque. Até um balão do Everton conseguiu matar, que foi até a bola que o Rony perdeu, né? Então, o Atlético Paranaense, o Alberto Valentim, que já teve sua passagem pelo Palmeiras, não que tenha sido o mesmo elenco, coisa do tipo, né? Mas pelo menos sabe como que funcionam as coisas lá dentro. Fica, creio eu, né? Se o Alberto olhar esse jogo como exemplo, fica um pouco mais fácil até do Atlético Paranaense conseguir vencer essa Copa do Brasil. Vai ter que estudar tudo, né? Todos os jogos com outros times e como se comporta. E como eu falei, talvez também o Atlético Mineiro também tenha a mesma questão que nós. Joga de um jeito no Brasileiro, joga de outro em Copa, né? Então, normalmente os times estão jogando assim. Principalmente a gente que não tem ali um banco qualificado para que possa substituir a altura, né? Eu acho que essa é a maior diferença, inclusive, entre os dois times, né? De um lado, um time recheado de pérola, enfim, que pode... O banco deles pode ser melhor que o nosso, inclusive, então pode ser melhor que o nosso titular, né? Se você botar no papel ali, é isso, né? Dentro de campo pode não ser, mas se você botar no papel, é. Então, acho que essa é a maior diferença aí entre os dois times. E outra coisa, né? O Atlético Mineiro precisa ganhar. O Atlético Mineiro precisa ganhar título para poder pagar aí tudo que eles fizeram. Né? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez aí o favoritismo não está com a gente, está com eles, né? E espero que eles falem depois do primeiro jogo. Lá em casa a gente resolve, porque eu adoro essa frase. O Guerreiro já tinha dito lá em 2019 que eles iam resolver em casa, não resolveram nada, e agora aconteceu de novo. Então, eu adoro essa frase. Podem falar o que quiser. Então, mas essa questão de, tipo, estudar o adversário nesse caso é interessante, porque, assim, que nem você tinha comentado antes, se o Flamengo estudou o Atlético Paranaense só porque jogou no Campeonato Brasileiro, encontrou um adversário totalmente diferente. E esse é um ponto interessante, porque também, se o Atlético Paranaense estudar o Atlético Mineiro no mata-mata que teve, que foi a Copa do Brasil, pode encontrar ali uma maneira de surpreender e de ganhar. E se o Atlético Mineiro também estudar o Atlético Paranaense só no Brasileiro, vai se surpreender. Se estudar no mata-mata, o Atlético Paranaense está em 2 finais. Então, assim, eu acho que vai ser um grande jogo, tipo, vai ser uma final bem legal, assim, para quem curte futebol assistir. E aí, para a gente... E acho que vai... Desculpa, que eu ia falar que eu acho que vai depender justamente da final da Sul-Americana, né? A gente joga antes, dia 20, e depois joga a final da Copa do Brasil. Então, acho que esse espírito também para a final vai depender do que acontecer na Sul-Americana. Sim, principalmente da questão de moral do time, né? E aí, já para a gente chegar na reta final, e comentando rapidamente sobre essa final da Sul-Americana, tem um RB que vem muito bem no Campeonato Brasileiro e vai para uma primeira final sul-americana, com o Atlético Paranaense, que não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas já foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, está na final de novo, no caso, dos 2 campeonatos. Assim, como que você enxerga esse jogo? Você tinha comentado um pouquinho antes, mas... Eu acho que dentro de campo, né, são equipes aí muito parelhas e posso até arriscar dizer que o Bragantino vem mais fechadinho, vem mais arrumadinho, vem mais entrosadinho, né? O Atlético com todas essas mudanças, e não joga brasileiros titulares, e daí essas mudanças no meio campo que a gente conversou agora há pouco, né? Tem ali também uma certa deficiência. É claro, vem o Alberto, ganha vestiário, já é aí 50% de uma final, né? E aí eu sinceramente, assim, não estou considerando o Atlético favorito quando essa partida começar, dentro de campo. Né? A gente vai falar em um Atlético favorito quando pesa a camisa, quando o Atlético já tem um título e está buscando o bicampeonato, e assim, muito próximo, né? 2018 para 2021 é muito próximo. Tem times aí que ficam 10, 15 anos sem ganhar nada. Então, é um projeto que vem acontecendo e que a gente percebe nisso, né? Eu acho que naquela outra live a gente conversou sobre isso, né? Sobre que a gente teve ali um contato com a diretoria do Atlético em 2019, e eles falaram, nós vamos ficar em tal lugar no Brasileiro e vamos ser campeões da Copa do Brasil, e a gente deu risada. Então, assim, o planejamento, ele existe e ele é cumprido, né? Talvez o planejamento seja, nós vamos chegar até a final das 2 Copas e vamos ganhar uma delas, né? Eu não sei, esse ano eu não sei qual é o planejamento do Atlético, mas antes da gente jogar contra o Flamengo, a gente achava que a preferência ali, né, que o Atlético ia dar preferência para a Sul-Americana, até porque já estava na final e ia jogar com o poderoso Flamengo, né? Então, sinceramente, a gente até acabou deixando a Copa do Brasil um pouquinho de lado, assim, acho que a gente nem vai passar e tal, né? E acontece, eu vou jogar com um time que é
o elenco é melhor que o meu, né? Então a gente acaba tendo esse tipo de pensamento. Sobre o jogo da Sula, voltando, eu acho que tem tudo para ser um jogão, né? Estarei lá em loco também, no Estádio Centenário. A venda dos ingressos começou hoje, inclusive, né? Hoje pela manhã a gente já estava comprando esses ingressos. E é isso, estarei lá para ver o que o Atlético vai aprontar para cima do Bragantino. Vai ter que se surpreender também, né? Porque um time que está muito coeso, muito ajeitado, precisa de surpresa para poder aí se prejudicar, né? Ser prejudicado. É isso aí também. E eu acho que, só para finalizar aqui, que eu acho que o Brunão sabe melhor aí, o tempo deve estar acabando. Eu acho que nesse caso totalmente diferente do Flamengo e do Atlético Mineiro, o RB joga um pouco parecido que o Atlético e tem as mesmas questões de não ter o elenco melhor, né? Os dois têm os 11 muito bons, mas o banco dos dois também é ali parelho, né? Então vai ser um jogaço e creio que vai ser um jogo bem mais parelho do que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Acho que Atlético Paranaense e Galo vai ser resolvido um pouco mais fácil para qualquer um dos lados, né? E o RB Bragantino e o Atlético pela Sul-Americana, acho que vai fazer aquele jogo de bem ferrenho, talvez até uns pênaltis. O pênalti é bom quando é time dos outros, né? A gente sofre com pênalti, olha. 2018, 2019 tiveram muito pênaltis e tudo resolvido no pênalti, olha. Tinha hora que a gente não aguentava mais. Pênalti de novo? Não. Por sorte, temos Santos, né? Isso dá uma tranquilidade aí para todo mundo. E o próprio Bento também, quando precisou, quando foi exigido, também, né? A gente tem aí toda essa confiança nele, né? Mas é melhor que fique o Santos mesmo, porque o que ele fez ontem, né? Tem que ficar aí registrado para sempre. Não, só agradecer mais uma vez pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo aí para trocar uma ideia com a gente, falar sobre futebol, sobre Atlético. E deixe suas considerações finais aí, algo que a gente não tenha dito, que você acha importante falar também, o espaço é seu. Não, só vou agradecer mesmo o convite, né? Dizer que o Atlético é sim um time de planejamento, né? E a gente viu isso em campo, é um time de planejamento contra o time milionário. E vai acontecer isso de novo contra o Atlético Mineiro. E por mais que nós não sejamos aí favoritos, com certeza a gente pode incomodar e inclusive surpreender, né? E essa final da Sul-Americana aí, agora eu tô pensando só nela, né? Então é o que tá mais próximo da gente, essa final da Sul-Americana. Espero que eu volte aqui depois dessa final para a gente conversar e que eu esteja muito feliz com o bicampeonato. Mas podem contar comigo aí, né? No que precisar, seja falar de Sul-Americana, falar de Copa do Brasil, falar de Atlético, né? Falar de futebol, mas falar principalmente de Atlético. Eu tô sempre dentro. Obrigada pelo convite, Otávio, Bruno. Um beijo, galera. Deixa aqui também, Daiane, meu agradecimento a você e já o convite, então, para você voltar aí para falar sobre a final. E espero que, se perder, você apareça do mesmo jeito. E para a galera que curtiu o vídeo, então, já deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa final aí da Copa do Brasil e da Sul-Americana também. Compartilha com todo mundo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e siga a Daiane, que as redes sociais ela vai estar aqui embaixo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.